Há graus de dois gêneros, graus de altura e graus de largura. A ciência dos graus é como uma chave para se abrir as causas da coisa e para aí entrar. Sem esta ciência pode-se saber apenas alguma coisa da causa, pois sem ela os objetos e os sujeitos de um e outro mundo aparecem unívocos, como se não houvesse neles senão o que o olho aí vê. Quando, entretanto, isso não é relativamente às coisas que estão interiormente escondidas, senão como um é para milhares e mesmo para miríades. Os interiores que não se manifestam jamais podem ser descobertos se não se conhece os graus. Pois os exteriores vão para os interiores e por estes para os íntimos por graus. Não por graus contínuos, mas por graus discretos. São chamados graus contínuos os decrescimentos ou as diminuições do mais espesso ao mais delgado ou do mais denso ao mais rarefeito, ou antes, os acréscimos ou aumentos do mais delgado ao mais espesso ou do mais rarefeito ao mais denso, absolutamente como da luz à sombra ou do calor ao frio. Mas os graus discretos são inteiramente diferentes. São como os anteriores, os posteriores e os últimos, ou como o fim, a causa e o efeito. Estes graus são chamados discretos porque o anterior é por si, o posterior por si e o último por si. Mas, não obstante, tomados em conjunto, fazem um. As atmosferas, chamadas éter e ar, desde o alto até embaixo, ou desde o Sol até a Terra, são distinguidas em tais graus. E são como as coisas simples, as reuniões destas coisas e as reuniões destas reuniões, que tomadas em conjunto são chamadas um composto. Estes graus são discretos porque existem distintamente e são entendidos por graus de altura. Mas os outros graus são contínuos porque crescem continuamente e são entendidos por graus de largura. Todas e cada uma das coisas que existem no mundo espiritual e das que existem no mundo natural coexistem segundo os graus discretos e ao mesmo tempo segundo os graus contínuos, ou pelos graus de altura e os graus de largura. Esta dimensão, que consiste em graus discretos, é chamada altura, e esta, que consiste em graus contínuos, é chamada largura. A sua posição relativamente à vista do olho não muda a denominação. Sem o conhecimento destes graus, nada se pode saber da diferença entre os três céus, nem da diferença entre o amor e a sabedoria dos anjos destes céus, nem da diferença entre o calor e a luz em que eles estão, nem da diferença entre as atmosferas que os cercam e os contêm. Sem o conhecimento destes graus, não se pode tampouco saber coisa alguma da diferença das faculdades dos interiores que pertencem à mente dos homens, nem por consequência de seus estados quanto à reforma e à regeneração, nem da diferença das faculdades dos exteriores que pertencem ao corpo, tanto nos anjos como nos homens, nem absolutamente coisa alguma da diferença entre o espiritual e o natural, nem por conseguinte nada da correspondência. Nem coisa alguma de qualquer diferença da vida entre os homens e as bestas, nem da diferença entre as bestas mais perfeitas e as bestas menos perfeitas, nem da diferença entre as formas do reino vegetal e as matérias do reino mineral. Por isso, é evidente que os que ignoram estes graus
não podem, por julgamento algum, ver as causas. Veem unicamente os efeitos e julgam as causas por estes efeitos, o que se faz mais frequentemente por uma indução contínua de efeitos, quando, entretanto, as causas produzem os efeitos não pelo contínuo, mas pelo discreto, pois uma coisa é a causa e outra coisa é o efeito. Há uma diferença como entre o anterior e o posterior, ou como entre o que forma e o que é formado. Para que se apreenda melhor o que são os graus discretos, quais são eles e que diferença há entre eles e os graus contínuos, sejam para exemplo os céus angélicos. Há 3 céus e eles foram distinguidos pelos graus de altura. É por isso que estes céus estão um abaixo do outro e não se comunicam entre si, senão pelo influxo que vem do Senhor pelos céus, em sua ordem, até embaixo, e não reciprocamente. Mas cada céu, por si mesmo, foi distinguido não pelos graus de altura, mas pelos graus de largura. Os que estão no meio ou no centro estão na luz da sabedoria, mas os que estão nas periferias até aos limites estão na sombra da sabedoria. Assim, a sabedoria decresce até à ignorância, como a luz decresce até à sombra, o que se faz pelo contínuo. Dá-se o mesmo com os homens. Os interiores que pertencem à sua mente foram distinguidos em tanto os graus como o são os céus angélicos, e estes graus estão um acima do outro. É por isso que os interiores dos homens, que pertencem à sua mente, foram distinguidos pelos graus discretos ou de altura. Daí vem que o homem pode estar no grau ínfimo, depois no superior e também no supremo, segundo o grau de sua sabedoria. E quando está unicamente no grau ínfimo, o grau superior foi fechado, e que este grau é aberto conforme o homem recebe do Senhor a sabedoria. Há também no homem, como no céu, graus contínuos ou de largura. Se o homem é semelhante aos céus, é porque, quanto aos interiores de sua mente, ele é um céu na menor forma, tanto quanto está pelo Senhor no amor e na sabedoria. Que o homem, quanto aos interiores de sua mente, seja o céu na menor forma, vê-se no Tratado do Céu e do Inferno, números 51 a 58. Por estas poucas explicações, pode-se ver que aquele que nada sabe dos graus discretos ou de altura não pode tampouco saber coisa alguma do estado do homem quanto à sua reforma e à sua regeneração, que se fazem pela recepção do amor e da sabedoria procedentes do Senhor e pela abertura então dos graus interiores de sua mente em sua ordem. Não pode tampouco saber coisa alguma do influxo procedente do Senhor pelos céus, nem coisa alguma da ordem em que foi criado. Pois, se alguém pensa nestas coisas, não segundo os graus discretos ou de altura, mas segundo os graus contínuos ou de largura, não pode ver seja o que for, senão segundo os efeitos, e nada vê segundo as causas. Ora, ver segundo os efeitos sós é ver segundo ilusões. Daí erros, um após outro, que por induções podem ser multiplicados a um tal ponto que, por fim, enormes falsidades sejam chamadas verdades. Que eu saiba, até ao presente, não se teve qualquer conhecimento dos graus discretos ou de altura,
mas se conhece unicamente os graus contínuos ou de largura. Entretanto, coisa alguma do que concerne à causa pode se mostrar em sua verdade sem o conhecimento dos graus de um e outro gênero. É por isso que se tratará deles em toda esta terceira parte, pois o fim deste opúsculo é que todas as causas sejam desvendadas e que por elas se vejam os efeitos, e que assim sejam dissipadas as trevas em que está o homem da Igreja a respeito de Deus e do Senhor, e em geral a respeito dos divinos que são chamados espirituais. Posso relatar isto, que os anjos estão tristes por causa das trevas que estão sobre a terra. Eles dizem que aqui veem apenas em alguma parte a luz, e que os homens apreendem avidamente as ilusões e as confirmam, e por isso amontoam falsidades sobre falsidades, e que, para as confirmar, procuram, por meio de raciocínios tirados de falsos e de verdades falsificadas, paradoxos que não podem ser dissipados em razão das trevas sobre as causas da ignorância sobre as verdades. Queixam-se principalmente das confirmações sobre a fé separada da caridade e sobre a justificação por esta fé, e também das ideias sobre Deus, sobre os anjos e sobre os espíritos, e da ignorância sobre o que é o amor e a sabedoria.